Pois muito bem. Boa tarde para todas e todos. Essa é uma edição especial do Birosca News para comentar um assunto que eu não podia deixar esperar até semana que vem. E este vai ficar só mesmo aqui no podcast. Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que funcionários do Planalto são constantemente objeto de brincadeira por parte do presidente da República, que diz que usar máscara é, abre aspas, coisa de viado. Tem duas questões aí que eu queria tratar. Em primeiro lugar, essa história do Bolsonaro estar com o Covid e agora essa reportagem, essa notícia ter vazado agora e fazer surgir essa reportagem, me parece no primeiro momento muito mais uma história de querer desviar o foco. Porque ambas notícias estão ocupando as redes sociais e parte do noticiário, enquanto um dos filhos dele finalmente depôs para a Polícia Federal. Há investigações em curso com outros filhos, há questões aparecendo com relação ao Queiroz, que apareceu, e é muita coincidência essa doença do Bolsonaro pouco tempo depois do Queiroz ter aparecido e sido preso. Enfim, o que me parece toda essa história, principalmente essa fala que agora, coincidentemente, aparece, uma grande trollagem por parte do chamado Gabinete do Ódio para desviar o foco do que realmente interessa. Posto isso, tem uma outra coisa que é importante sempre deixar clara, é que a fala do Bolsonaro, ainda que seja para desviar o foco, ela incide num problema muito sério. É que desde a decisão do STF na DO 26 e mandado de junção 4733, está valendo a lei de racismo para casos de homofobia e transfobia. E falas como esta podem eventualmente ser enquadradas na lei do racismo, por exemplo, no artigo 20 da lei do racismo, que fala sobre praticar, induzir ou incitar a discriminação. Me parece bem possível de se pensar no enquadramento dessa fala em algo parecido com o que a lei do racismo está fazendo referência. Já, inclusive, notícia de que um partido político, o Partido Diversidade, fez ou vai fazer uma representação ao Procurador-Geral da República para que este averigue a possível prática de crime e abra a devida ação penal por crime comum praticado pelo presidente da República na condição de presidente durante o mandato, e, portanto, seria justamente a ideia do crime comum mesmo praticado pelo presidente da República, que pode perfeitamente ser ele pode responder por ele uma vez autorizado pela Câmara. Ou seja, falas como estas que a gente meio que está acostumado a ouvir do tio do pavê, não é? Quando ditas por um presidente da República, certamente são muito mais lamentáveis. Não bastasse todo o caos que nós vivemos com relação à pandemia do Covid no Brasil, não bastasse nós já estarmos quase batendo 2 milhões de pessoas mortas e mais de 60 mil infectados, nós ainda temos o presidente da República não só burlando todas as indicativos internacionais de prevenção, já que ele se encontra com pessoas sem usar máscara, vai a locais e abraça e aperta a mão e etc., sem estar usando máscara. E agora aparecendo, tomando a cloroquina, que é um medicamento que agências do mundo inteiro já disseram que não é eficaz para o combate à doença, inclusive a agência americana, que parou de fazer qualquer indicação nesse sentido. E aí, não bastasse tudo isso, no fato de nós estarmos
há 2 meses sem ministro da Saúde, ainda estarmos sem ministro da Educação, enfim. Agora vem à tona essa outra notícia. Por fim, para mim, de um lado, continua havendo a tentativa de desviar o foco, fazendo afirmações esdrúxulas e bizarras assim, para se desviar o foco do que realmente interessa nesse momento, que é o cerco sendo cada vez mais apertado em torno das gestões e mandatos passados dele e de seus filhos na política. E de outro lado, de qualquer forma, uma vez que vale a decisão do STF sobre a criminalização da homotransfobia, é o caso realmente de ser apurada a possível prática de crime nesse sentido. Pois bem, pessoal, como eu disse, eu vou fazer inserções aqui e ali, principalmente aqui via podcast, mas uma edição mais completa do Birosca News vai sair na próxima semana, na terça-feira, toda terça-feira de manhã. Obrigado pela audiência, curtam e compartilhem com outras pessoas para que elas também conheçam o nosso podcast. Obrigado.